Olá, boa tarde a todos. Desde já agradeço o vosso interesse e participação no primeiro webinar da ANA Isthmus Portugal. Antes de iniciarmos, pedia que fossem colocando as vossas dúvidas no quadro das mensagens para que no final as possamos esclarecer. Finalizada a apresentação, agradeço o preenchimento de um pequeno questionário para a avaliação deste webinar. O meu nome é Abel Pinto e faço parte da equipa ANA Isthmus Portugal desde 1999. Desde a sua fundação, a ANA Isthmus teve sempre um papel importantíssimo na investigação e lançamento de novos produtos no mercado, principalmente na medição de pH. É vasta a série de inovações que colocamos no mercado. A ANA Isthmus foi fundada em 1978, em Pádua, cidade no norte da Itália, próximo de Veneza e de Murano, a capital de vidro e de cristal. Pádua é também conhecida dos portugueses por ser a cidade onde Santo António viveu, faleceu e está sepultado. Foram nestas modestas instalações que o Sr. Oscar Nardo, pai do atual presidente do grupo, Sr. Martin Nardo, iniciou o desenvolvimento da marca ANA Isthmus. Desde sempre, a nossa visão é fornecer instrumentação de alta qualidade e um excepcional serviço pós-venda, suportado por um capital humano distribuído atualmente por 46 países. Criamos e desenvolvemos instrumentos inovadores, precisos, acessíveis e intuitivos. A ANA Isthmus produz mais de 3.500 produtos em instalações localizadas na Europa, nos Estados Unidos e nas Ilhas Maurícias. Somos um fabricante verticalmente integrado. Isto quer dizer que controlamos todo o processo, desde a ideia original até ao produto acabado. Além disso, a nossa proximidade com os clientes permite-nos uma rápida resposta às necessidades e exigências do mercado. Em Portugal, estamos localizados na Póvoa de Varzim, com departamento comercial, armazém, assistência técnica e uma equipa sempre pronta para o ajudar. Feitas as apresentações, avancemos para o que nos traz aqui hoje. Vamos falar um pouco sobre o pH. A medição de pH é mais comum do que se imagina. Na verdade, o pH é o segundo parâmetro mais testado no mundo após a temperatura. São muitas as aplicações onde a medição de pH é fundamental, como por exemplo, na agricultura, na enologia, no ensino, na investigação, na indústria, nos laboratórios, no tratamento de águas e efluentes e em tantos outros. Apesar de ser um parâmetro vulgar, ainda existe muito desconhecimento sobre as melhores práticas de medição. Apenas compreendendo o que é, como é medido, conhecer os vários componentes e características, e principalmente as boas práticas de utilização, seremos capazes de conseguir obter medições mais precisas e aumentar a durabilidade dos nossos equipamentos. Quando falamos em pH, todos nós sabemos que há substâncias ácidas e alcalinas. No nosso dia-a-dia, não temos dúvidas que o vinagre é ácido e a pasta dentífrica é alcalina. Mas alguns podem não saber que, por exemplo, muitos refrigerantes são mais ácidos que o vinagre. Todos já sabem que o pH é medido numa escala de 0 a 14, sendo que 7 é o valor neutro. Valores de pH entre 0 e 7 são considerados ácidos e que valores de pH entre 7 e 14 são considerados alcalinos. Em termos técnicos, o pH, ou potencial hidrogênio iónico, é a expressão da atividade dos íons de hidrogênio na solução. Uma das formas mais comuns e precisas de determinação de pH é por método eletroquímico, ou seja, vamos fazer uma medição da diferença de potencial da nossa amostra. E é por isso que, muitas vezes, os medidores de pH são chamados de potenciómetros. Assim, há algumas coisas a ter em conta. Primeiro, o pH é uma escala logarítmica. Isto significa que, a pH 7, a concentração de íons de hidrogênio é 1000 vezes superior à de pH 10 e 1000 vezes inferior à de pH 4. Ou seja, a pH 4, a concentração de íons de hidrogênio é 1 milhão de vezes superior à de pH 10. De outra forma, é como se estivéssemos a falar de quilómetros para milímetros, ou então de toneladas para gramas, utilizando o mesmo meio de medição. Por isso, pequenas diferenças nas leituras podem ser muito importantes no resultado final, principalmente em valores alcalinos. Segundo, as leituras de pH são afetadas pela temperatura. Por isso, os medidores são maioritariamente fornecidos com sensores de temperatura
de forma a fazer a necessária compensação. Terceiro, os medidores de pH precisam de cuidados especiais. Há uma série de procedimentos a cumprir antes, durante e após a medição, que são a chave para a determinação precisa de pH. Uma vez que a escala é o que é e relativamente à temperatura há pouco que se possa fazer, a não ser tentar fazer as medições o mais possível à temperatura ambiente, focámos-nos nos equipamentos e na sua correta utilização. Assim, os equipamentos de medição de pH são compostos por 4 partes principais: um eletro sensível de pH, um eletro de referência, um dispositivo onde é apresentado o valor de pH e, por fim, as nossas amostras, que fazem a ligação entre os dois sensores. Esta ligação permite que todo o circuito de medição funcione. Todos juntos formam um circuito elétrico que mede e exibe o pH da amostra. Até à década de 70 era prática comum encontrar os dois eletros separadamente, sensor de pH em vidro e um eletro de referência. Atualmente é mais comum usar um único eletro combinado que tem componentes de detecção e referência no mesmo elemento. O material de construção, o tipo de vidro sensível, a forma da extremidade, o tipo de junção, são cuidadosamente estudados de forma a poder proporcionar a melhor medição para cada tipo de aplicação. Vamos então aprofundar mais um pouco. Ao nível da construção, podemos ter dois tipos de eletros combinados. Eletros de junção simples são eletros com uma única câmara, onde o fio de referência está mergulhado num eletrólito contendo prata. Eletros de junção dupla são eletros mais complexos. Neste caso, existem duas câmaras. A primeira com um eletrólito sem prata, onde está mergulhada a segunda câmara, que contém um eletrólito com prata e o nosso fio de referência. Ao ter estas duas câmaras, com o eletrólito, previne-se a contaminação da câmara de referência e o eletrólito não ter prata diminui a possibilidade de obstrução da junção por precipitação. Ao exterior do elétrodo chamamos corpo e este pode ser construído em vários materiais. Os eletros com corpo em vidro são ideais para qualquer tipo de aplicação laboratorial. O vidro é resistente a uma variedade de produtos químicos e é fácil de limpar. No entanto, são de vidro, por isso são frágeis. Existem também eletros em PEI. O PEI é um plástico que oferece excelente resistência a produtos químicos agressivos. Contudo, são precisos cuidados suplementares a nível da limpeza, pois muitos deles têm o bolo protegido e por isso são mais difíceis de limpar. Estes eletros tornam-nos ideais para aplicações em campo e em zonas produtivas. Para o setor alimentar temos também o PVDF, que é um plástico de qualidade alimentar, resiste a uma variedade de produtos químicos e solventes de limpeza, é durável, tem alta resistência mecânica e ao crescimento de fungo. Para a utilização extremas, temos também eletros com corpo em aço inoxidável e em titânio. Estes materiais são extremamente robustos e virtualmente indestrutíveis, podendo resistir a uma grande variedade de produtos químicos agressivos. Nas aplicações mais complexas, como na galvanoplastia e em sistemas de aquecimento e arrefecimento. A resistência externa é grande, mas internamente o eletro é tão frágil como os outros. Na sua extremidade, o eletro pH tem um vidro sensível aos íons de hidrogênio, a que damos o nome de membrana sensível. Manter este vidro em bom estado é vital. Qualquer dano ou sujidade prejudica ou retarda o processo de medição. Se a membrana ficar danificada, não será possível a sua reparação. A membrana ficará menos sensível ao longo do tempo e o eletro eventualmente terá de ser substituído. Por isso é que o eletro é considerado um consumível e tem um tempo de vida limitado. Relativamente aos tipos de vidro utilizados para a produção da membrana sensível, a Ana Instruments utiliza 4 tipos de vidro diferentes, cobrindo um vasto número de aplicações de pH. Salientar que o vidro é ainda soprado de forma artesanal, o que garante uma qualidade superior. O vidro de uso geral fornece a melhor resposta em toda a gama de pH. Pode ser usado por uma grande variedade de aplicações e tem uma cor verde clara. As membranas de vidro de baixa temperatura são adequadas para amostras a temperaturas baixas e menor condutividade e têm uma coloração verde forte. Além disso, tem uma gama de leitura menos ampla.
O vidro de alta temperatura permite ter uma resposta em amostras a temperaturas elevadas. Naturalmente que o desempenho destes elétrodos à temperatura ambiente será mais limitado. Por fim, o vidro resistente a fluoretos. É feito para aplicações agressivas que contêm íons de flúor que dissolvem o vidro. Esta composição de vidro garantirá que a vida útil é mais longa com estas condições. Apesar disto, devem ser sempre respeitados os limites de concentração máxima de 2 mg por litro de flúor, temperatura máxima de 60 graus e pH superior a 2. Outra consideração importante é a forma da extremidade do elétrodo de pH. As mais comuns são as extremidades esféricas, que são utilizadas na generalidade das aplicações por fornecerem uma ampla área de superfície e são ideais para medições em soluções aquosas. As formas cónicas são ideais para penetração direta em amostras devido ao seu desenho pontiagudo. Estas extremidades são adequadas para amostras tais como produtos semissólidos, emulsões, queijo, carne, entre outros. Para situações particulares, quando a necessidade de medição é em superfície, a ANISO também disponibiliza a extremidade plana. Estes elétrodos são ideais para medir, por exemplo, o pH de couro, papel ou a pele. Este tipo de extremidade é também utilizado em processo, quando por força do fluxo laminar dos fluidos, esta forma acaba por garantir menor deposição de sujidade e, por isso, maior fiabilidade nos resultados e menor necessidade de intervenções. O tipo de junção utilizado no eletro pH é uma das considerações mais importantes ao selecionar o sensor certo para a sua aplicação. É através da junção que é conseguida a comunicação elétrica entre a nossa amostra e o eletro de referência. Qualquer entupimento desta junção resulta no bloqueio elétrico e em leituras erráticas e instáveis. Atendendo a esta problemática, a ANISO possui vários tipos de soluções. A junção cerâmica é uma das junções mais comuns disponíveis para aplicações laboratoriais. O material cerâmico é facilmente fundido com o vidro do eletro. O eletro pode conter 1 ou 3 pontos cerâmicos, de forma a permitir um melhor fluxo do eletrão. Os 3 pontos cerâmicos são particularmente importantes quando estamos a fazer medições em amostras com baixa condutividade. Para certas aplicações industriais mais complexas, o PTFE ou teflão contém propriedades hidrofóbicas e níveis de porosidade diferentes, fornecendo uma das junções mais resistentes disponíveis. Uma junção de fita de fibra é amplamente utilizada em elétrodos para permitir a renovação rápida quando as leituras são erráticas ou instáveis, bastando puxar cuidadosamente a fita, eliminando o excedente contaminante. Outro tipo de junção que é muito utilizada pela sua simplicidade e baixo potencial de colmatagem é a junção aberta. Estes elétrodos não têm um eletrólito líquido, mas sim um gel específico que entra em contacto direto com a amostra e permite a medição. Existem ainda situações, como na análise de vinhos, quando devido às características da amostra é necessário que haja uma fácil difusão do eletrólito, de forma a minimizar a colmatação da junção. Caso aconteça, a sua desobstrução é feita de forma rápida e simples, tornando a junção aberta com manga de PTFE a solução ideal nesta situação. A ligação ao equipamento é a consideração final. Ao selecionar um elétrodo é importante entender que nem todos os elétrodos se ligam a todos os equipamentos. Algumas ligações são específicas de um medidor ou fabricante. A ANA Instruments disponibiliza elétrodos com conexão BNC, que são as mais comuns entre as marcas, como tem conectores DIN e de 3,5 mm específicos para os nossos equipamentos. Além disso, temos também a possibilidade de conexão Bluetooth entre o elétrodo e um dispositivo Android através da aplicação ANALAB gratuita. Abolimos assim a necessidade da ligação física entre o elétrodo e o dispositivo. Conscientes das várias aplicações e necessidades dos nossos clientes, desenhamos e fabricamos uma ampla gama de elétrodos específicos de forma a proporcionar melhor resposta a cada tipo de amostra. Assim, podem ver alguns exemplos para medição de carne, queijo, vinho, pele ou couro, solos, banhos galvânicos e de processo. Vamos agora falar um pouco sobre os equipamentos. Ao escolher o equipamento de modelo pH, é importante considerar os pontos de amostragem
onde irá fazer as determinações e muitas vezes quem os vai utilizar. Os medidores de bolso são ótimos em termos de portabilidade, adequando-se a pontos de verificação simples e pouco exigentes e são os mais acessíveis. Numa zona de transição entre equipamentos de bolso e equipamentos portáteis, encontramos os elétrodos Halo, com tecnologia Bluetooth, para ligação ao smartphone ou ao tablet. Estes elétrodos transformam o seu dispositivo móvel num medidor de pH de última geração, proporcionando excelente desempenho, ótima portabilidade e baixo custo. O medidor portátil oferece a capacidade de estar pH em qualquer lugar. São mais robustos, podem ser à prova de água e têm funcionalidades de registro que facilitam o trabalho de campo. Os medidores de bancada são para uso estático no laboratório. Estes medidores, na maioria das vezes, oferecem funcionalidades avançadas e maior precisão do que outros tipos de medidores. Agora, que já percebemos que temos de ter bastante atenção quanto à seleção do elétrodo e do medidor de pH, vamos então abordar a conservação e manutenção do conjunto. Antes de iniciarmos as nossas medições, devemos inspecionar sempre o elétrodo. A primeira coisa a ver é se o elétrodo apresenta sujidade. Se necessário, procedemos à sua limpeza. Se tivermos um elétrodo que permita reenchimento, temos de nos certificar que o nível de eletrólito está no máximo 2 cm abaixo do orifício de enchimento. Se necessário, repomos o eletrólito. Passo seguinte, a calibração. A calibração é importante para garantir que vamos receber leituras mais precisas das nossas amostras. A calibração no sistema de pH é na realidade a correção de um valor medido numa amostra conhecida, neste caso, a solução padrão. Recomendamos a calibração diária para obter os melhores resultados. No entanto, se não for necessária uma alta precisão, podemos calibrar 1 ou 2 vezes por semana. Aconselhamos a calibração também depois de um longo período sem utilização, depois de reidratar o elétrodo seco ou depois de utilizar uma solução de limpeza. A frequência de calibração será muitas vezes ditada pela nossa própria experiência. Ao calibrarmos um elétrodo pH, é importante escolher as soluções padrão cujo valor seja próximo da leitura esperada. Se a leitura esperada for, por exemplo, perto de 5, será melhor calibrar a 7 e a 4. Se a leitura esperada for próxima de 9, será melhor calibrar a 7 e a 10. Durante o procedimento de calibração é importante enxaguar convenientemente o elétrodo com água desionizada, a fim de evitar contaminações cruzadas. Para situações que obrigam a medições em toda a gama de pH, a ANA Instruments disponibiliza equipamentos com possibilidade de calibração até 5 pontos na escala de pH. Eliminamos assim erros associados a calibrações mais simples. A ANA Instruments oferece uma ampla gama de soluções com padrões standard, NIST, soluções técnicas e soluções milesimais para quase todas as unidades de pH. Quando as medições ou calibrações são feitas em bancada, aconselhamos a ter um suporte de elétrodos e um agitador magnético. O suporte de elétrodos reduz o risco de partir o elétrodo e o agitador magnético mantém a amostra ou padrão homogéneo, melhorando a precisão, a estabilidade e o tempo de resposta. Deve certificar-se que a agitação não é demasiadamente agressiva. Para isso, deve evitar a criação de um vórtice profundo. Além disso, o bolo e a junção devem estar sempre totalmente submersos. Recomendamos a utilização de uma solução de limpeza adequada após as medições para remover quaisquer resíduos deixados no elétrodo. A ANA Instruments disponibiliza uma ampla gama de soluções específicas para cada aplicação. O procedimento de limpeza de um elétrodo também é importante. Uma limpeza consiste na colocação do elétrodo em solução de limpeza de uso geral por 30 minutos. Uma limpeza profunda consiste na colocação do elétrodo em solução de limpeza específica por 15 minutos. De seguida, deverá guardar o elétrodo em solução de armazenamento e posteriormente proceder à sua calibração. Atenção que nunca deverá esfregar o elétrodo com um pano, pois isso irá carregá-lo com eletricidade estática e irá destabilizar as leituras. Lembre-se que o elétrodo deve estar sempre com uma membrana sensível e a junção submersa, numa solução de armazenamento quando não está em utilização. Isto não só garante que o elétrodo continue a ter um tempo de resposta rápido e a fornecer medições precisas, mas também a promover uma vida útil mais longa. E agora, para terminar, vamos apenas chamar a atenção sobre os erros mais frequentes na hora de obter os valores de pH nas nossas amostras.
a utilização de elétrodos não adequados à nossa amostra. Como falámos anteriormente, existem múltiplas combinações de materiais de construção do corpo, formas de extremidade, tipos de junção, tipos de vidro dos elétrodos. A ANA Instruments estuda minuciosamente cada aplicação, de forma a oferecer aos seus clientes o binómio elétrodo-medidor perfeito para cada utilização. Em todo o caso, não hesitem em contactar a ANA Instruments. Estamos disponíveis para vos ajudar a encontrar o melhor elétrodo para a vossa amostra. A utilização de elétrodos com baixo nível de eletrólitos. Como vimos, o eletrólitos que está dentro do elétrodo de pH servem para complementar o circuito elétrico entre a amostra e o elétrodo de referência. Se o elétrodo não estiver cheio, não será capaz de obter uma leitura estável. Apesar de se pensar que esta é uma questão apenas válida para elétrodos com possibilidade de reenchimento, já nos deparamos com elétrodos sem essa necessidade, completamente vazios, sem eletrólito. A utilização de elétrodos danificados ou em más condições. Tal como qualquer outra peça, os elétrodos pH precisam de ser substituídos de vez em quando, como parte de uma manutenção regular, e é uma boa prática substituir o seu elétrodo anualmente. Muitos medidores já possuem sistemas avançados de detecção de mau funcionamento dos elétrodos. No entanto, podemos, de uma forma rápida, avaliar o estado do elétrodo baseado no seu valor em milivolts nos vários padrões de calibração. Assim, um elétrodo no seu estado ótimo teórico deverá, numa solução de pH 7, obter um valor de 0, com uma tolerância de mais ou menos 30 mV. No padrão 4, deverá obter 177 e no padrão 10 deverá obter menos 177, com a mesma tolerância de mais ou menos 30 mV. Caso o elétrodo não cumpra estes critérios, deverá inspecionar o elétrodo, pois poderá necessitar de atenção mais pormenorizada ou até de ser substituído. A não abertura do orifício de enchimento durante a medição. Nos elétrodos onde é possível o reenchimento ou troca de eletrólito, este orifício não serve apenas para fazer o enchimento. Durante a medição, este deve estar aberto de forma a que haja uma melhor difusão do eletrólito e assim obtermos leituras mais rápidas e precisas. A utilização de volumes de amostra insuficientes. Pequenos volumes de amostra não são apenas menos representativos, mas também podem limitar a submersão de todo o vidro sensível, bem como a totalidade da junção, contribuindo para erros e instabilidade na medição. Falta de limpeza do elétrodo. Pode não demorar muito até que um elétrodo limpo fique sujo, mas sujo não apenas de uma forma visível, pois há amostras que criam uma capa invisível capaz de isolar quer a membrana sensível, quer a referência, o que irá comprometer a medição. A limpeza com água destilada muitas vezes não é suficiente e é necessária uma limpeza mais profunda. Mau armazenamento do elétrodo. Como já falámos, o elétrodo possui uma membrana sensível hidratada. Por isso, é importante mantê-la hidratada, mesmo quando o elétrodo não está em utilização. Para isso, devemos manter o elétrodo em solução de armazenamento no recipiente para o efeito, ou então na tampa de proteção. A utilização da água destilada no armazenamento irá encurtar a vida do elétrodo, pois por osmose o eletrólito será diluído. No caso de deixar o elétrodo seco, terá de o recondicionar. Para isso, deverá lavar o elétrodo com água desionizada e depois manter o elétrodo em solução de armazenamento por pelo menos 2 horas. Depois, procedemos à sua calibração. Erros associados à calibração. A calibração é a referência para a medição. Anomalias criadas no processo de calibração serão refletidas nas medições seguintes. Por isso, deverá certificar-se que as soluções estão dentro da validade e foram devidamente guardadas. Durante o processo de calibração, devemos ter o cuidado para não acontecer uma contaminação cruzada entre as soluções. No final, devemos sempre descartar a solução utilizada. Espero ter ajudado a consolidar algumas ideias sobre o pH e os cuidados a ter na escolha, utilização e manutenção dos equipamentos, de forma a obter os melhores resultados nas suas medições. Além disso, encontrará nos profissionais da ANA Instruments Portugal o apoio necessário para ajudar a melhorar as vossas medições de pH.